Oi, pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Vamos aqui dar início à resolução das questões que eu deixei no vídeo passado. Primeira questão. Um aparelho eletrônico mal desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes que quase se tocam em seu interior, como na figura. Os parafusos de aço e latão têm potenciais elétricos diferentes e, caso se toquem, haverá um curto-circuito danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é 5 micrômetros, a 27 graus Celsius. A que temperatura os parafusos se tocarão? Suponha que a distância entre as paredes não seja afetada pela mudança na temperatura. Segunda questão. Uma lata de spray contendo um gás propelente com o dobro da pressão atmosférica e com volume de 125 cm3 está a 22 graus Celsius. A lata é atirada em uma fogueira. Quando a temperatura do gás em seu interior atinge 195 graus Celsius, qual é a pressão dentro dela? Suponha que qualquer alteração no volume da lata seja desprezível. Bom, vamos lá para a resolução das questões. Bom, a primeira questão, a gente tem o parafuso de aço e de latão. Eles estão separados por uma distância D. Essa distância é de 5 micrômetros. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. E ele pede no problema a temperatura final, né? A que temperatura os parafusos se tocarão. Então, a temperatura final é o que ele quer saber. Se eles vão se tocar, é porque o tanto que esse dilatou e que esse dilator preenche exatamente esse espaço entre eles. Então, a variação de comprimento de um mais a variação do comprimento de outro é igual a D. Então, a quantidade, né, a quantidade que aumenta do comprimento do aço mais a quantidade que aumenta do comprimento do latão, isso aqui vai ser igual a D. Nesse ponto, eles se tocam. Então, o aumento nos comprimentos tem que ser igual a exatamente a distância entre eles. Porque nesse momento, os parafusos se tocam e haverá um curto-circuito entre eles, danificando o aparelho, como ele fala no enunciado. Então, vamos escrever as expressões que a gente já viu para esse aumento no valor de ΔL, essa variação de comprimento. A gente viu que esse ΔL para uma dilatação linear, ele é igual a alfa, coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de expansão média linear, alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Como a gente está trabalhando com substâncias diferentes, a gente tem que pegar o valor tabelado do alfa do aço e do alfa do latão. Então, você pega o seu livro-texto, lá tem uma tabela com todos os coeficientes de dilatação linear, e nessa tabela a gente tem o coeficiente de dilatação linear do latão, que é 19, e do aço, que é 11. Note que a unidade é C grau. Isso aqui, o Resnick, ele utiliza essa notação para variação de temperatura, lembram disso, né? Temperatura é só grau Celsius e variação ele usa a notação C grau. Vezes 10 a menos 6. Então, o latão tem um coeficiente de dilatação linear de 19 vezes 10 a menos 6, C grau a menos 1. E o aço tem um coeficiente de dilatação linear 11 vezes 10 a menos 6, C grau a menos 1. Então, utilizando essa equação e substituindo essa variação do comprimento do aço e do latão, a gente tem alfa do aço vezes o comprimento inicial do aço vezes a variação de temperatura mais alfa do latão vezes o comprimento inicial do latão vezes a variação de temperatura é igual a D. Vou colocar o ΔT em evidência. O que ele quer no problema é a temperatura final, é só depois a gente escrever T final menos C inicial. Isso aqui vai ficar colocando em evidência ΔT, vai ficar esses termos aqui multiplicando, passa dividindo alfa do aço
vezes o comprimento inicial do aço, mais alfa do latão, vezes o comprimento inicial do latão. E aqui é igual a D, né? No numerador fica D. Então, essa variação de temperatura vai ser igual. Alfa do aço é 11 vezes 10 a menos 6, C grau a menos 1, vezes o comprimento inicial do aço. O comprimento inicial do aço tem na figura, né? Eu não coloquei aqui, mas na figura a gente tem que o comprimento inicial do aço é igual a 0,010 metros. E o comprimento inicial do latão, também tem na figura, é 0,030 metros. Então, isso aqui vai ficar, o comprimento inicial do aço é 0,01 mais alfa do latão, que é 19 vezes 10 a menos 6, vezes 0,03 metros, né? Essa distância é 5 micrômetros, então é 5 vezes 10 a menos 6 metros. Tem 1 metro daqui e tem 1 metro daqui. Então, essa variação de temperatura vai ser igual 5 vezes 10 a menos 6 metros. Vou colocar em evidência que vai ficar 11 vezes 0,01 mais 19 vezes 0,03. Em evidência, a gente tira aqui C grau a menos 1 vezes 10 a menos 6 metros. São as quantidades que estão em todos os termos. Esse metro, 10 a menos 6, papoca com metro, 10 a menos 6. C grau a menos 1 sobe C grau, porque para variação de temperatura o nosso livro texto costuma utilizar essa notação, né? Vocês lembram que a gente discutiu isso em sala. Então, vai ficar 5 C grau dividido por 11 vezes 0,01 mais 19 vezes 0,03. A gente vai colocar isso aqui na calculadora. 11 vezes 0,01 mais 19 vezes 0,03. 7,35. Só que ele pede no problema a temperatura final. Então, temos que reescrever o ΔT como sendo T final menos T inicial igual a 7,35. Então, o T final vai ser igual a 7,35 mais a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius, mais 27. Então, a temperatura final, 27 mais 7,35, isso aqui dá igual a 34,35 graus Celsius. E aqui a gente acha o valor da temperatura final. Na segunda, você tem uma lata de spray que contém um gás propelente e ele tem o dobro da pressão atmosférica. Então, o gás que está aqui dentro possui uma pressão inicialmente, né, pressão inicial de 202 kPa. O volume dele é de 125 centímetros cúbicos, são dados no enunciado. E a temperatura inicial é de 22 graus Celsius. Note que
a gente tem que trabalhar com a temperatura na escala Kelvin, né? Porque a gente está trabalhando, porque a temperatura no sistema internacional é Kelvin, e a gente vai trabalhar com a equação de estado para o gás ideal, e nela a gente tem que utilizar as unidades do SI. Então, eu vou logo transformar aqui, é só somar 273, então a tua temperatura inicial vai ser igual a 295 Kelvin. Lembrando que Kelvin, você não coloca o grauzinho aqui, né? Então, eu tenho essas quantidades aqui que caracterizam o meu gás no interior dessa lata de spray. A lata é atirada na fogueira e então o gás que está contido dentro dela passa a ter uma temperatura de 195 graus Celsius. De novo, vou logo transformar aqui, então eu vou somar 273. Então, isso aqui vai dar 468 Kelvin. A pressão é o que você quer identificar. E o volume não muda. Então, o volume é constante, o volume continua sendo 125 centímetros cúbicos. Ora, se eu tenho as minhas quantidades pressão, volume e temperatura, a gente quer relacionar essas duas configurações, a gente vai utilizar a equação de estado para o gás ideal, que diz que PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols da substância, R é uma constante, que vale 8,314 Joule dividido por mol vezes Kelvin, e T é a temperatura. Ora, se nenhum ar escapa, então N se mantém constante. Além de N, o R também é constante. Só que o volume também é constante, porque o volume não muda. O processo é realizado a volume constante. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo P sobre T igual a NR sobre V, sendo NR e V quantidades constantes. Se isso se mantém constante, eu posso falar que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final, porque se mantém constante essa quantidade. Com isso, a gente identifica o que ele pede no problema, porque ele pede a pressão final. Vou colocar aqui o índice F, né, que é para diferenciar do instante inicial. Então, o P final vai ser igual. P final vai ser igual a temperatura final vezes a pressão inicial dividido pela temperatura inicial. A temperatura final é de 468 Kelvin, a pressão inicial é de 202 K Pascal e a temperatura inicial é de 295 Kelvin. Não confundam esse K aqui que é de Kelvin com esse K aqui que é de 1000, né? K Pascal é 1000 Pascal. Então, aqui é 10 a 3, 1000. Então, 468 vezes 202 dividido por 295 dá igual a 320,46 K Pascal, que eu não tirei o K daqui. Então, é multiplicado por 1000. Então, a pressão final é aproximadamente 320,5 K Pascal. Veja que quanto maior a temperatura, maior a pressão exercida pelo gás preso aqui dentro do recipiente. Se a pressão ela aumenta suficientemente, a lata ela pode explodir. Por causa disso, é que você nunca deve colocar latas de spray no fogo. Não façam isso em casa. Não façam essa experiência, é muito perigoso.
Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver tanto a primeira questão quanto a segunda questão e até o próximo vídeo.